Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que eu vejo esta sala quase cheia, com caras diferentes daquelas que nós encontramos todos os dias. Gente jovem, muito jovem, gente menos jovem. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Bem-vindos a mais uma sessão das chamadas CISECO Talks, hoje com um convidado muito especial e em português. O meu nome é Marilena Fernandes e, juntamente com o professor João Rocha, nós temos o prazer de conduzir a sessão desta tarde, pelo menos a primeira parte. Para as pessoas que não nos conhecem, estas chamadas conversas CISECO estão enquadradas no 20º aniversário do CISECO Instituto de Materiais de Aveiro, que é o maior instituto português de investigação em ciência e engenharia de materiais. Um dos propósitos deste Instituto é criar conhecimento na área da ciência e engenharia de materiais e disseminá-lo, divulgá-lo, portanto, fazê-lo passar para lá das portas daqui de dentro. Portanto, uma das maneiras que nós temos de fazer isso é tentar chegar às pessoas de alguma forma. Obviamente que a comunicação tem que ser eficaz para que isso aconteça. E, portanto, não fazia mais sentido do que isso nós termos hoje como convidado um comunicador de excelência, que é o professor Nuno Maulide, e que, como terão a oportunidade de ver, para além das suas capacidades de comunicador pela palavra, é também um comunicador pela música. Antes de passar o palco ao professor Maulide, eu queria dar apenas umas ligeiras notas biográficas, que resumi, obviamente, porque o seu currículo é extensíssimo, portanto eu apenas retirei as notas mais importantes. Nuno Maulide é professor catedrático na Universidade de Viena da Áustria e é diretor do Instituto de Química Orgânica da mesma universidade. Nasceu em Lisboa há 42 anos, e licenciou-se em Química no Instituto Superior Técnico, depois fez um mestrado entre França e a Bélgica, portanto, entre a École Polytechnique de Paris e a Université Catholique de Louvain, e depois fez o seu doutoramento em Ciências Químicas na mesma Universidade de Louvain. Depois do doutoramento fez uma incursão pelos Estados Unidos, portanto, passou pela Universidade de Stanford e depois regressou à Europa, mais concretamente à Alemanha, onde trabalhou no Instituto Max Planck e foi grupo líder de um grupo de investigação de renome. Do seu extenso currículo científico, para além dos inúmeros projetos de investigação que constam, as suas variedíssimas publicações em revistas de elevado fator de impacto, o professor Maulide tem também 3 bolsas do IRC, portanto, do reputado Conselho Europeu de Investigação, e tem mais de 20 prémios. Contrariando aquela fama de que os cientistas são pessoas introvertidas e estão dentro do laboratório e não falam com ninguém, portanto, o professor Maulide é exatamente o contrário e tem uma extraordinária capacidade de comunicação, como terão a oportunidade de ver, não só para os seus pares na academia, mas também para o público em geral, crianças, menos crianças, adultos, portanto, terão a oportunidade de ver isso. Neste contexto, deverão ter já ouvido falar do livro recente do professor Maulide, que é Como se transformar ar em pão, e que terão a oportunidade de ver lá fora do auditório. Por causa destas várias facetas, portanto, o professor Nuno Maulide recebeu recentemente o Prémio de Cientista do Ano da Áustria. Isto é particularmente relevante para nós, porque é o primeiro português e o primeiro químico a receber esta distinção. Por fim, e acharão estranho porque é que um piano está num palco em que vai falar um químico, o professor Maulide tem uma particularidade de ser também um exímio pianista amador, diz ele, amador. Fez o curso de piano no Instituto Gregoriano de Lisboa e chegou a ser admitido para a Escola Superior de Música de Lisboa, mas, entretanto, a química falou mais alto e ele decidiu-se pela área da química. Como pianista amador, ele também participou e foi finalista em vários concursos internacionais, como pianista amador, e, portanto, é com uma grande honra que nós temos o prazer de receber o professor Nuno Maulide como nosso convidado e estamos muito gratos por ele ter aceitado este convite e, portanto, vou-lhe passar de imediato o palco para mais uma conversa inspiradora. Obrigada.
Muito obrigado por esta apresentação. É um prazer para mim também estar aqui e ver este auditório tão cheio e tão bem composto. É uma honra. Eu já aqui estive pelo menos uma vez, há coisa de 4, 5 anos, para falar só de química. Hoje vamos falar de algo um bocadinho diferente, nomeadamente de quando é que a ciência se pode transformar numa arte. E o primeiro slide que vai aparecer ali atrás no projetor é talvez algo que faça alguma confusão, porque é uma pintura de uma artista americana chamada Clary Messer, que se chama A Arte e a Ciência de Einstein. E, de certa forma, eu acho que é um excelente quadro, uma excelente obra de arte para lançar o tópico da palestra de hoje. Vocês veem que há um lado esquerdo com cores psicadélicas e com um Einstein muito artístico, e um lado direito que tem equações, que é preto e branco, que é um bocadinho sóbrio, talvez até um bocadinho chato. E é isso que eu acho que lança melhor do que ninguém a dicotomia que eu pretendo discutir convosco hoje entre a arte e a ciência. Porque a arte e a ciência são coisas que são vistas como antónimos, como opostos, não é? Por um lado, a arte, com a sua tendência para gerar objetos e formas de matéria que estão lá praticamente só para serem bonitas. Eu falava na semana passada com alguém que me disse o único propósito da arte é ser bonita. Enquanto a ciência tem um objetivo completamente diferente e talvez até mais nobre, diriam alguns de vocês. Quando se pensa na arte e na ciência, pensa-se em algo que é comandado pela emoção. Eu sinto algo, eu quero transmitir algo que me passou pela cabeça, algo que me passou pelo coração. Estou no domínio da arte. Enquanto, quando eu estou no domínio da ciência, geralmente estou a falar de dados, estou a falar de factos. Houve há uns anos a tendência para tentar introduzir o conceito de factos alternativos, mas neste momento eu acho que já estamos todos mais ou menos de acordo que os factos têm que ser factos, têm que ser baseados realmente em dados. E parece haver aqui uma certa dificuldade em reconciliar a arte e a ciência. Da mesma forma, as pessoas que executam a arte e as pessoas que executam a ciência não poderiam, em alguns casos, ser mais diferentes umas das outras. Não é? Está ali bem marcado que os artistas são pessoas muito expressivas, são até um bocadinho excêntricos, realmente personalidades um bocadinho esotéricas, enquanto os cientistas geralmente são pessoas um bocadinho mais reservadas. Aquela palavra em inglês, technical introverts, é assim uma espécie de um eufemismo para geeks ou nerds, ou assim, com os marrons, com os óculos muito grossos, que não saem à rua, que até têm um certo pó nas roupas, porque aquilo ficar sempre em casa realmente acumula algum pó. E, no entanto, eu diria que tanto a arte como a ciência têm muito mais em comum do que nós costumamos reconhecer. Ambas se dedicam a estudar coisas tão fundamentais para nós, para os seres humanos, como o que é a verdade, como é que funciona o mundo. Tanto a arte como a ciência colocam perguntas abertas que se baseiam em tentar avançar e gerar progresso para a nossa sociedade. Tanto uma como outra são tão abertas e tão desprovidas de preconceitos como se possa imaginar. E, portanto, na minha opinião, há muito mais em sinergia entre a ciência e a arte, como está ali, uma espécie de um momento de maravilha, de espetáculo entre a ciência e a arte, do que se possa pensar. E eu não sou das primeiras pessoas a fazer isto. Já no século XIX, um médico muito famoso na Áustria, Theodor Billroth, até tem uma rua chamada com o seu nome, Theodor Billroth, já agora, não sei se há aqui alguém que tenha estudado medicina ou que seja da área de medicina, ainda há procedimentos cirúrgicos, hoje em dia, que são nomeados a seguir ao Billroth. Ele foi um pioneiro na cirurgia, no século XIX, em Viena, que era o melhor hospital do mundo, e desenvolveu 2 procedimentos cirúrgicos que se chamam Billroth I e Billroth II. Se conhecerem algum médico, quando lhe perguntar, assim, para fazerem de conta que sabem alguma coisa, explica-me logo o que é o Billroth I e o Billroth II, pode apanhar assim um bocadinho desprevenidos. E Billroth não só era um médico e peras, mas também adorava tocar violino. E durante muito tempo hesitou se deveria seguir uma carreira musical ou uma carreira científica. Acabou por se escolher a carreira científica, mas ele escreveu numa carta a um amigo, Wilhelm Röpke, mais ou menos 1860, que é uma superficialidade da nossa era, naquela altura era a era moderna, a ver na ciência e na arte 2 opostos. Pois se ambos são filhos da mesma mãe. A imaginação, a fantasia, a criatividade. E por isso mesmo há muito mais em comum entre arte e ciência, precisamente por terem esta origem, por ambas serem
desprovidas de preconceitos, por ambas se basearem numa única coisa, a imaginação humana, há muito mais em comum entre a arte e a ciência do que nós poderíamos, a priori, pensar. Ambas são baseadas em comunicação e criatividade. E eu até costumo dizer que ambas ligam o nosso mundo abstrato e o nosso mundo concreto em sentidos opostos. O mundo concreto, este casaco, este pointer, este piano. O mundo abstrato, emoções, pensamentos, sentimentos. A ciência pega em observações concretas, em coisas palpáveis que se podem medir, transforma-as em teorias que são abstratas. A arte pega em emoções, em conceitos abstratos, uma tristeza, uma grande alegria, uma paixão, e gera a partir dela uma peça de música, uma pintura, uma escultura, um objeto concreto. Ambas fazem a ponte entre o mundo concreto e o mundo abstrato, só em sentidos opostos. Está ali um exemplo de uma coisa que é bastante concreta, uma laranja, e nós, químicos, geramos a partir do aroma, do sabor da laranja, uma abstração. A molécula responsável pela maior parte dessas propriedades organolépticas da laranja, um composto orgânico chamado limoneno. É uma abstração que nós geramos a partir de algo concreto. E tanto a ciência como a arte se encontram no seu melhor daquilo que têm para dar quando fazem representações da natureza. E é com isso que eu pretendo fazer aqui a primeira ponte para a música, com uma peça de Franz Schubert, que era um compositor que passou muito tempo em Viena, na Áustria, e que escreveu peças que evocam, de certa forma, a sensação de passear por um campo, por um parque, por um bosque, por uma floresta. E este impromptu, Opus 90, número 3, é um excelente exemplo disso. É um excelente exemplo também porque Schubert escreveu numa tonalidade muito esquisita, daquelas que não lembram ao Menino Jesus, Sol bemol maior. Sol bemol maior é muito chato porque é quase todo para tocar nas teclas pretas. Usa as teclas pretas todas. E, portanto, dá muito trabalho a tocar. O Schubert enviou isto para o seu editor, para publicar, e o editor mandou imediatamente, provavelmente com um pombo correio, uma carta dizendo ao Schubert: adoramos a música, mas é muito difícil. Para vender mais cópias, vamos transpor de Sol bemol maior, que é tudo nas teclas pretas, para Sol maior, que é tudo nas teclas brancas, e com isso vendemos mais cópias. E o Schubert disse: não, se eu escrevi em Sol bemol maior, foi por uma razão. Ora, ouçam lá o começo deste impromptu, tocado em Sol maior. Eu diria que é uma peça que soa bem e que soa bastante aberta, bastante luminosa. Agora ouçam a versão em Sol bemol maior. Não vou mudar nada, só vou tocar em Sol bemol maior. Não é preciso um doutoramento nem em Química Orgânica, nem em Música, para ouvir a diferença. Sol maior, cheio de luz, muito positivo, muito otimista. Sol bemol maior, assim mais austríaco, a puxar um bocadinho para a depressão, para o introvertido, porque era isso que o Schubert queria nesta peça. Ele queria escrever uma peça que descreve o ambiente intimista de quem está a caminhar sozinho por um bosque. Quando ele quer gerar uma parte mais luminosa na sua música, ele fala. Estamos no domínio da luz. Aqui, estamos no domínio das sombras. E se isto é fácil de perceber para quem ouve, também se pode explicar com recurso à ciência. Foi publicado na revista Science, aqui há uns tempos, um mapa que mostra quais são os padrões de vibração quando se toca uma nota, num violino, numa harpa, em vários instrumentos diferentes. E vocês veem que, consoante a nota, isto até está escrito em português, consoante a nota que é tocada, assim se modifica completamente o padrão de vibração. O padrão referente a Sol bemol seria o correspondente a Fá sustenido, que é a mesma nota, é o enarmónico. E vocês veem que a diferença entre o Sol bemol, o Fá sustenido, e o Sol é o dia e a noite.
Uma tem tudo preenchido no meio, a outra tem um buraco no meio. Até para isto, há uma explicação científica. Espero que aproveitem agora um momento para imaginar Schubert sozinho a caminhar por um bosque e eu vou tocar o improviso, o impromptu todo para vocês.
bem, eu sou um químico orgânico, e, portanto, há que desmistificar um bocadinho o que é esta história da química orgânica, o que é para mim a química orgânica, o que é a química orgânica nos meus olhos. Se forem, talvez, à Wikipédia, encontrarão uma definição da química orgânica não muito diferente da que está ali no transparente, no slide, que se baseia muito na ideia de construção. Está na palavra construção em letras gigantes. É a disciplina, o estudo de como se constroem moléculas. E essas moléculas podem ter as funções mais diversas. Aqui em Aveiro faz muito trabalho de excelência em gerar moléculas que possam ter propriedades interessantes como novos materiais, mas, como é óbvio, as moléculas que nos curam as doenças, as moléculas que são os nossos cosméticos, há muitas moléculas que fazem da nossa vida e que fazem do nosso mundo aquilo que ele é. A cadeira em que estão sentados, que espero seja confortável, mas ninguém adormece, é uma cadeira que também é confortável porque há um material, há uma espuma que faz dela confortável. Essa espuma é baseada numa estrutura de uma molécula. É uma molécula, é um composto, é um polímero feito por química orgânica. E, portanto, se nós, químicos orgânicos, construímos coisas, estamos na posição invejável de, todos os dias, fazermos moléculas que nunca ninguém antes na história deste planeta tinha feito. Vou dar aqui uma pausa para as pessoas se perceberem do impacto que isto tem. Todos os dias, e nem é preciso ser um grande químico orgânico, todos os dias, químicos orgânicos por todo o mundo, em Aveiro, em Lisboa, em Viena, na Mongólia, fazem moléculas novas que nunca ninguém antes tinha feito. Moléculas, formas de matéria que nunca antes tinham existido à face da Terra. Espantoso, não é? Como é que isso não pode ter algo de criativo? Como é que isso não pode ter algo de artístico em si? É natural que isso também nos permita, nós, químicos, construir novas estruturas e brincar com o mundo, no fundo, interagir com o mundo à nossa volta de maneira diferente. Porque, como é óbvio, sempre que se põe neste planeta algo que nunca aqui esteve, há uma curiosidade enorme em perceber como é que esse algo se vai comportar. Como é que esse algo vai interagir com o resto das coisas que existem neste planeta. De maneiras novas e sempre criativas. É isso que é a parte mais espetacular de ser um químico orgânico, é a criatividade desprendida que nos é permitida todos os dias, seja onde for neste mundo. E uma parte daquilo que faz a química orgânica valiosa, eu acho, para a nossa sociedade, é isto. É a capacidade de construir novas estruturas com a precisão de um átomo. Eu posso, como químico orgânico, olhar para uma estrutura, mudar-lhe um átomo e pôr lá outro. E com isso alterar dramaticamente as suas propriedades. Se eu pensar no polietileno e na capacidade que muito do polietileno tem para mudar a nossa vida, gerando objetos com propriedades muito especiais, os plásticos, se eu trocar átomos de hidrogênio no polietileno e puser átomos de flúor, já não é uma garrafa de plástico, é a cobertura da vossa panela, da vossa frigideira antiaderente, de Teflon. E, portanto, a maneira como a mudança de um átomo muda radicalmente as propriedades da estrutura é, na minha opinião, a parte mais fascinante de ser um químico orgânico. Como é óbvio, um químico orgânico nunca trabalha sozinho. Precisa de trabalhar em colaboração e há um valor muito importante que, na minha opinião, não está reconhecido de forma apropriada, que é o valor da investigação colaborativa. E para ilustrar um bocadinho as virtudes que resultam da investigação feita em colaboração, vem o segundo exemplo que preparei para vocês hoje, que é um estudo de Chopin, Opus 25, número 1, em Lá bemol maior, que é um estudo baseado numa melodia e numa parte que acompanha a melodia. Ora, ouçam bem a melodia que Chopin compôs. Um pouquinho chato, não é? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma melodia muito aborrecida, com montes de notas repetidas, não lembra a ninguém. A parte de acompanhamento ainda é pior. Parece um realejo daqueles antigos. Tem que estar à manivela. Mas coloca essas duas em conjunto, com um toquezinho de pedal, e parece que está a sair água de dentro do piano.
percebemos que a melodia tem um monte de notas repetidas. Porque o todo realmente é muito mais do que a soma das suas partes. Tal como em colaboração científica. Vou tocar então este estudo para vocês. Não será, portanto, de espantar que haja uma grande proporção de músicos que também foram cientistas e cientistas que também são músicos. Um exemplo que talvez não seja muito conhecido do grande público está aqui, na pessoa de Sir Edward Elgar, um dos compositores mais celebrados do Reino Unido. Mas o que muitos de vocês não saberão é que Elgar também era um químico amador de grande nível, fez muitas experiências com processos de separação. Aliás, patenteou uma máquina que se usa para extrair H2S, para purificar H2S, que é a máquina de Elgar para a purificação de ácido sulfídrico. Ainda está hoje em uso. E também fazia experiências com fósforo branco no seu terraço, no seu quintal. Ficaram conhecidas por serem explosivas e, portanto, as explosões da casa do Elgar eram bastante famosas e muitos dos vizinhos escreviam sobre esse tipo de explosões. Uma outra pessoa que eu também admiro bastante, ainda está viva, é Elaine Chu. Não nasceu em 1800, mas em 1957, senão já seria um bocadinho velha demais. Elaine Chu é uma professora de Data Science de uma universidade do Reino Unido que estuda os padrões dos eletrocardiogramas de pacientes com arritmia e insuficiência cardíaca. E compara esses padrões, que são padrões, como é óbvio, irregulares, com os padrões de quem toca uma peça musical e acelera ou atrasa. E compara as duas coisas e gera papers e apresentações muito interessantes, em que ela própria também ao piano demonstra como é que o ritmo musical pode, de certa forma, ser acelerado e atrasado, mais ou menos como quem tem uma dificuldade, uma insuficiência cardíaca, vê o seu coração, às vezes, ir mais rápido ou mais devagar. Como químico orgânico, uma das figuras que eu teria que mencionar quando faço esta passagem por pessoas que fizeram a ponte entre as duas, é o Alexander Borodin, não é? Conhecidíssimo compositor, escreveu belíssimas peças de música, mas também um excepcional químico orgânico que inventou ou descobriu duas reações que eu ainda hoje ensino na minha cadeira de Química Orgânica 2, no 5º semestre da licenciatura em Química, em Viena. Estão ali mostradas as duas. A primeira é uma reação que hoje em dia chama-se a reação de Hunziker-Borodin. Borodin e o Sr. Hunziker, mais ou menos ao mesmo tempo, publicaram as suas descobertas neste tipo de descarboxilação de ácidos carboxílicos. E a outra é o protótipo da chamada reação Aldol, que ainda o ano passado resultou num prémio Nobel da Química.
Portanto, Borodin, uma pessoa que realmente atingiu um nível muito elevado, tanto na arte como na ciência, e que, para mim, é apenas um excelente exemplo de como a criatividade não precisa de ter fronteiras. Mas há uma outra pessoa que eu também acho que deveria ser mencionada e que geralmente é vista apenas como artista. Johann Sebastian Bach, o meu compositor preferido, um dos compositores mais celebrados na história da música, na minha opinião, também um cientista escondido. Quem conhece a música de Bach saberá que ele era muito matemático e usava várias fórmulas matemáticas na forma como escrevia as suas peças de música. E um exemplo, na minha opinião, muito interessante é este coral, Jesus bleibt meine Freude, uma das peças mais famosas de Bach, compostas na altura em que ele estava em transição para o seu último emprego, na igreja em Leipzig, falaremos disso daqui a mais um bocadinho, e tinha que escrever a música para todo o serviço religioso. Portanto, cada domingo, para a missa, tinha que haver 3, 4 horas de música composta de fresco, nova, pronta para estrear, pelo Sr. Bach. Todas as semanas. Ora, todas as semanas gerar 3 ou 4 horas de música, perguntem lá à Dua Lipa se ela era capaz de fazer uma coisa dessas. Nunca na vida. E, portanto, o Bach, nem a pessoa mais criativa deste mundo, é capaz de aparecer com 3 ou 4 horas de música nova todas as semanas. O Bach apoiava-se nas músicas, naqueles hinos, naquelas peças muito simples, tradicionais, de influência local, que as pessoas todas sabiam de cor. Jesus bleibt meine Freude é uma dessas peças. É um coral que toda a gente era capaz, naquela altura, 1716, de se levantar e cantar de cor. Não nos diz grande coisa hoje, mas temos que imaginar que em 1716 toda a gente se levantava e cantava de cor e salteado Jesus bleibt meine Freude. Mais ou menos assim como eu estou a cantar. E, portanto, o Sr. Bach pegou nisto e fez o melhor que pôde. Para quem não tem muito tempo, se calhar era uma solução que tinha ficado. Mas o Bach tinha um bocadinho de tempo livre e tal, só teve 20 filhos, muito tempo livre nos dias, e pensou, isto soa um bocadinho vazio, as notas são um bocado compridas demais, não se podia escrever algo que completasse estes buracos, nestas notas que são muito compridas. Uma segunda melodia para preencher os buracos. Melodia tapa-buracos. Ora, ouçam lá a melodia tapa-buracos do Bach. Nada mal para tapa-buracos. E a combinação das duas funciona perfeitamente. Ainda se ouve a melodia longa aqui em baixo. Extremamente irónico que a melodia que toda a gente sabia de cor em 1716, hoje não nos diz nada. A melodia tapa buracos, e ouvi logo pessoas a dizerem é esta, que até às vezes aparecem em ringtones, não é? nos toques dos telemóveis. É também uma coisa que acontece muito na ciência. Não é porque hoje uma área de ciência é muito hot e toda a gente trabalha nela, que daqui a 10, 20 anos não acaba esquecida, tal como esta melodia do Jesus bleibt meine Freude. Olha aqui um exemplo tirado da química orgânica. Uma reação, está pequenino, mas eu explico-vos, publicada por um senhor chamado Heck, em 1968, uma boa revista, que em Aveiro também se publica muito nesta revista, o Journal of the American Chemical Society, uma das melhores revistas de química. Uma reação que é terrível. É uma catástrofe esta reação. É uma reação que utiliza um composto de mercúrio com uma quantidade enorme de um metal caríssimo e tóxico, paládio, para fazer uma coisa que parece ter uma nova ligação carbono-carbono, nada de especial. 1968, reação exótica, ninguém quer saber dela. 2010, Prémio Nobel da Química, atribuído, entre outros, a Heck, Negishi e Suzuki, pela descoberta que está aqui e levada ao seu expoente máximo, chamadas reações de acoplamento carbono-carbono, catalisadas por paládio. Posso-vos dar outro exemplo. Se calhar um exemplo que está mais próximo aqui de casa.
Um artigo sobre síntese, caracterização de uns silicatos de zircónio. Quem não é químico sabe o que é o zircónio? Levanta o braço. Pois. E silicatos? Areia, tal, umas coisas, vidro, quem sabe. Publicado numa revista, Chemical Material. A revista não é má. Não é má. Os cientistas são muito bons. A revista também não é má. O trabalho também é bom, mas é um trabalho muito fundamental. Não é? Isto não vai mudar as vossas vidas. Ou se calhar vai. Um destes silicatos de zircónio, ZS9, está neste momento no mercado, um medicamento Lokelma, para tratar hipercalémia. Não sei se é assim que se diz em português. Um excesso de íons de potássio, que leva geralmente a alguns efeitos nocivos. E o medicamento é um silicato de zircónio. Ou seja, nunca se desconte nada que parece exótico, porque ninguém pode saber o que é que amanhã será realmente de impacto forte na nossa sociedade e o que não. E agora toco para vocês, então, este coral de Bach. Com a devida vénia, é uma pessoa que está aqui na audiência, o autor correspondente deste artigo dos silicatos de zircónio, João Rocha, aqui, antigo diretor do CISECO. Quem fala de Bach como cientista deveria, se calhar, olhar um bocadinho mais em detalhe para a carreira de Bach. Sobretudo para os paralelismos que há na carreira de Bach com o recrutamento em ciência. Um tema muito quente aqui em Portugal, as últimas mudanças na lei, os problemas que a FCT tem. Nada disso é assim tão diferente daquilo que aconteceu a Bach em Leipzig, perto do final da sua carreira. Ora, Johann Kuhnau, que era o cantor da Thomasschule em Leipzig, era assim um lugar mais prestigiado em termos de música na cidade de Leipzig,
morreu em 1722 e, portanto, geralmente há duas maneiras de uma cátedra ficar livre, não é? Ou a pessoa se reforma ou... E, portanto, Johann Kuhnau aconteceu-lhe a segunda coisa e, portanto, o lugar estava vago e a cidade de Leipzig fez um edital, provavelmente teve que passar aos recursos humanos para escreverem o texto do edital, e depois teve uma abertura de um período para as pessoas mandarem candidaturas. Vários músicos por toda a Alemanha, na altura nem existia como país, enviaram as suas candidaturas e a cidade de Leipzig fez entrevistas. Convidou assim os melhorzinhos, eles vieram, a entrevista provavelmente era um bocadinho de conversa, um bocadinho de tocar, fosse órgão, caravo, piano, que houvesse lá, e fizeram uma shortlist. Todos os candidatos, portanto, geralmente os 3 melhores, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Essa shortlist não é bem aquela que vocês estão à espera. Ora, aqui está ela. Em primeiro lugar, Georg Philipp Telemann. Segundo lugar, Christoph Graupner. Terceiro lugar, Johann Sebastian Bach. Vá lá, conseguiu chegar ao terceiro lugar, na mal de tudo. Georg Philipp Telemann era o músico mais prestigiado desta era no mundo germânico. Não havia ninguém que não conhecesse o Telemann, não conhecesse o trabalho dele. Se calhar é preciso, hoje em dia, ser um melómano bastante dedicado para já ter ouvido falar de Telemann. A maior parte das pessoas provavelmente nunca ouviu falar dele. O Telemann concorreu a esta vaga, mas já tinha uma vaga em Hamburgo. Ele estava em Hamburgo como chefe de toda a música na cidade de Hamburgo. Quando ele concorreu, foi ter com as pessoas em Hamburgo e disse-lhe: olhem, os de Leipzig querem-me contratar. Dão mais? O Hamburgo, pronto, ok, nós damos-te uma casa nova e pagamos-te 10% mais de salário por mês. Aceitas? Ok, pronto. Ele disse: adeus Leipzig, infelizmente não posso aceitar a vossa oferta, vou continuar aqui em Hamburgo. Leipzig, ok. Mas número 2. Número 2, Christoph Graupner. Penso que mesmo os melómanos mais dedicados e com mais anos de estudo da música não terão ouvido falar de Christoph Graupner. Na verdade, Christoph Graupner tem uma página na Wikipédia e a página diz: bastante famoso por ter ficado em segundo lugar no concurso à frente de Johann Sebastian Bach. Christoph Graupner era também Kapellmeister, penso que é assim que se chamava, na corte do príncipe em Darmstadt. E estava muito bem em Darmstadt. Então foi falar com o príncipe em Darmstadt e perguntou-lhe o que é que se pode fazer. O príncipe em Darmstadt disse: ok, nós aumentamos-te o salário e damos-te umas regalias superiores se tu ficares aqui em Darmstadt connosco. E o Christoph Graupner disse: aceito. Mandou uma carta para Leipzig a dizer: lamento, não vou aceitar a vossa oferta. Teve o cuidado de escrever uma cartinha simpática em que diz: eu sei que em terceiro lugar está o outro, o Bach. Mas ele não é mau de todo. Ele é um músico bastante forte no órgão, também tem capacidades para compor obras religiosas e obras de capela, e é um músico que vai trabalhar de forma honesta e correta. Não fiquem tristes de acabarem com o número 3, que mais ninguém quer, porque ele não é assim tão mau como isso. Visionário. A carta também está no Wikipedia, portanto podem ler a carta toda no Wikipedia, está uma página inteira. E, portanto, o City Council em Leipzig teve uma reunião em que quase que decidiram mandar tudo abaixo e começar um novo processo, porque uma boa parte das pessoas não queriam nada por nada deste mundo acabar com o número 3, que era o Bach. Acabou por ganhar a maioria das pessoas que decidiram que sim, vamos lá ao número 3, o Bach, que não tinha outro emprego, tinha acabado de ser despedido do lugar anterior em que estava, em Köthen, e não queria continuar lá, fosse para onde fosse. Portanto, também é uma regra de ouro para quem faz recrutamento, não é? Pelo menos no lugar número 3, põe-se alguém que não tem outra opção se não aceitar, porque senão acaba-se em situações um bocadinho desagradáveis como esta. E, portanto, Bach foi para Leipzig, e a moral da história é mesmo essa, não é? Que nunca se sabe se a pessoa que ficou em número 3 não acaba por ser, assim, a maior bomba. Bach, em Leipzig, realmente explodiu e desenvolveu-se até ao seu nível mais elevado. Toda a plenitude da música de Bach que nós conhecemos hoje é a música composta e escrita nos últimos 25 anos da sua vida, até à morte, em Leipzig. Ora, estamos a aproximar-nos do final. Vamos falar um bocadinho mais de algo que também é muito comum em ciência e que, de facto, acabou por se tornar, com a emergência de fatores métricos, não é? Porque muitas vezes em ciência é preciso haver números, é preciso mostrar a administradores que se está a trabalhar bem, e uma parte desses números são fatores de impacto, números de publicações, mas também como é que realmente se avalia o impacto da investigação de alguém. Como é que eu avalio o impacto da investigação de uma pessoa como João Rocha? Uma das métricas mais valiosas é o número de citações. Quanto mais o trabalho de João Rocha é citado por outros cientistas deste mundo nas suas publicações,
maior impacto tem esse trabalho. E até há uma medida, para quem está dentro da ciência de investigação, o fator H, não é? Que é baseada pura e simplesmente no número de citações. Quanto mais citações, maior o fator H. Ora, citações em música não são tão comuns, mas também acontecem. Têm um caráter um bocadinho diferente das citações em síntese. Temos aqui um exemplo muito bom de Claude Debussy, um compositor francês com muito humor, uma peça chamada Gollywog's Cakewalk, de uma coletânea de peças chamada Children's Corner. Ele terminou em 1911, eles todos os anos compunham uma peça especial para a sua filha, para o aniversário da filha. Grande sorte teve a filha. Em cada aniversário, do segundo até ao sexto, penso eu, 5 peças. O Gollywog's Cakewalk é a última, quando ela já era um bocadinho mais velha. A sua filha Marie-Claude, também chamada Chuchu. E o Gollywog's Cakewalk é uma peça que inspira um bocadinho aquele estilo de música americana de George Gershwin e afins. Cheio de ritmo, cheio de dinâmica. Cakewalk era a palavra que se usava antigamente na América para este tipo de música que dá vontade de abanar um bocadinho o capacete. E Debussy, como era uma pessoa com muito bom humor, decidiu meter lá no meio do Gollywog's Cakewalk uma citação. Uma citação a um dos seus colegas contemporâneos, tal como poderia citar o trabalho de João Rocha num artigo de amanhã. E escolheu um colega que todos vocês já terão ouvido falar, Richard Wagner, numa das suas obras mais icónicas. Wagner é o tal que escreveu muitas óperas que nunca mais acabam. Aquelas óperas de 4, 5, 6 horas que é preciso ter muita energia para as aguentar. Tristão e Isolde é uma ópera dessas, mas que é mais importante porque é considerada o começo da música atonal. Como é que eu vos explico isto? A música tonal é uma música em que nós intuitivamente sabemos sempre para onde é que vamos. A música atonal é uma música em que não é óbvio para onde é que se vai. E a abertura de Tristão e Isolde tem um desses momentos. É a primeira vez na história da música que esse momento aparece. E este é um acorde, o chamado acorde de Tristão, que realmente não nos dá grandes garantias, grandes seguranças, grandes informações de para onde é que nós queremos ir. Ficamos aqui um bocadinho parados. É dissonante e ele acaba por resolver mais tarde. Quando chega aqui, eu já sei onde é que é a minha casa. Mas aqui, sou para a esquerda, sou para a direita, sou para a frente, para trás. E o Debussy acaba por fazer uma citação direta desta abertura nesta peça, Gollywog's Cakewalk, e imediatamente a seguir à citação, ele tem uma reação musical, que espero que vocês consigam ouvir e consigam perceber, que vos demonstra mais ou menos o apreço, ou talvez não, que ele tem pelo seu colega Richard Wagner. Portanto, vou tocar para vocês toda a peça com uma inspiração claramente ragtime.
estamos perto do fim e terminamos com Debussy, mas num registro completamente diferente. Também era capaz de momentos de elevação poética e emocional. Momentos como Clair de Lune, a última peça de um conjunto chamado Suite Bergamasque, composto em 1890, que, para mim, ilustra o poder da tranquilidade e é, na minha opinião, uma boa forma de mandar as pessoas para casa e de terminar uma palestra sobre arte e ciência para mostrar que, dê para onde der, no começo e no final, a arte e a ciência são sempre feitas por seres humanos. Somos sempre nós que tratamos disto e somos nós, com as nossas emoções e com toda a nossa bagagem emocional, que fazemos arte e também fazemos ciência. Vou tocar para vocês, então, o Clair de Lune, de Debussy.
Aqui algo um bocadinho diferente, com um gostinho político, muito curtinho, porque um dos grandes problemas da ciência hoje em dia é precisamente estar permanentemente a ser utilizada para o que não deveria, nomeadamente neste momento em que temos guerra numa região da Europa não tão perto, não tão longe de nós, infelizmente, como isso, em que nos lembramos que, infelizmente, a ciência e a tecnologia também acabam por ser abusadas, muitas vezes, para algo que não deveria ser. E, portanto, num momento de alguma solidariedade que é muito necessária para as pessoas que estão na Ucrânia, para toda a população, para os cientistas, para as mães, para as crianças, para todas as pessoas na Ucrânia, um momento descontraído. Ainda hoje falava desta música com a minha mulher, que me disse, esta é uma peça espantosa porque é escrita por um ucraniano, que infelizmente já faleceu há 2 anos, mas que é tão easygoing que quase que contrasta de maneira brutal com aquilo que se passa neste momento na Ucrânia. É um extrato muito curtinho, de 1 minuto e meio, tem um vídeo a acompanhar, porque são de facto momentos de jazz que nos vêm da Ucrânia. Quando virem a fotografia do senhor que escreveu, ainda vão ficar mais espantados que aquela pessoa, naquele país, naquelas condições, foi capaz de escrever algo tão easygoing, para citar a minha mulher. Bem, cabe-me a difícil tarefa de dizer alguma coisa depois desta exibição. Eu talvez aconselhasse o Nuno, na próxima vez, em vez de usar o Einstein, vir com a cara pintada, porque não é preciso o Einstein, não é? O Nuno já tem a cara pintada, é um artista, é um excelente cientista e é um excelente comunicador também.
O público tem, de certeza, muitas questões a colocar. Eu gostava de colocar uma primeira questão e depois passo a palavra à audiência, e que tem a ver com o seguinte. No fundo, o objetivo do meu comentário, o comentário pergunta, é levar, não sei se mais longe, mas continuar nesta senda da ligação entre, ou da dicotomia ciência e música. Os químicos orgânicos, os químicos em geral, mas os químicos orgânicos em particular, representam moléculas através de linhas no papel, no computador, onde quer que seja. Mas há outras formas de representar moléculas. Nós temos a possibilidade de usar grafos, nós usamos fórmulas moleculares, nós usamos, enfim, fórmulas K, e também temos, hoje em dia, maneiras de traduzir informação de forma a que seja legível pelos computadores, mas que não é inteligível pelo ser humano. Como foi feito noutros domínios, é possível transformar entidades químicas em sons ou mesmo em melodias. Isto teria a vantagem de até os invisuais poderem ouvir as moléculas e nada impedia que nós ouvíssemos reações entre moléculas. Nada impedia ou nada impede que os sons para os quais o ser humano está particularmente atento, porque os pais estão atentos ao choro dos bebés e os bebés à voz dos pais também. Portanto, desde o início que nós temos uma relação especial com os sons. Portanto, seria particularmente interessante, em meu entender, esta sonificação, não sei se é assim que se dirá, das moléculas. Isto teria também um efeito curioso, é que podíamos pensar ao contrário. A operação inversa, que era pegar em sons da natureza, eventualmente nos sons do campo, enfim, aquele campo que vimos há pouco, ou até nos sons, fragmentos de uma sinfonia, e fazer a conversão para moléculas. E teríamos aqui uma forma interessante de planear novas sínteses, fazer uma espécie de retrossíntese, pegando em música, em sons e fabricando moléculas, desenhando moléculas desta forma. O que é que o Nuno acha destas possibilidades? Muito obrigado. Nem de propósito... Nuno, só uma coisa. Sim. Eu não paguei 1 quilo de ovos moles ao Nuno para ele ver bem do meu trabalho. Nem de propósito, saiu há coisa de uma semana um artigo, não é, naqueles servidores onde se podem depositar o ChemArchive, precisamente uma primeira experiência de transformar estruturas moleculares. Eu acho que o difícil é quão arbitrário e qual é o fator que controla a escolha do algoritmo que transforma a molécula, porque diferentes algoritmos darão notas de música diferentes. Eu fui imediatamente a correr, ver o que é que tinha resultado, porque há ali pautas de música que são a transcrição exata e fidedigna das estruturas das moléculas. Não sei se o João fez a mesma coisa. A música que resulta não é muito bonita. É uma música assim um bocadinho, pois. Não sei até que ponto é que, se calhar, o algoritmo tem que ser melhorado. Bom, a música eletroacústica... Pois, também não... Também tem... Não sei se eles chegaram a fazer o exercício inverso, de pegar em música escrita, fragmentos de música, e transformarem... Porque se a música que saiu é tão feia, imagina então as moléculas que resultariam de música bonita transportada ao contrário. Mas sem dúvida que, à medida que a nossa sociedade e a nossa civilização procura novas formas de armazenamento de informação, acho que é o grande desafio, não é? Nas décadas que vêm, sem dúvida que os sons são uma excelente maneira de pensar nisto. Eu devo dizer que, como químico orgânico que sou, gosto muito de piano, muitas das coisas que vi no nosso laboratório em termos de síntese foram, de certa forma, inspiradas por certos paralelismos encontrados em peças de música que toco, não estas, mas outras. E houve sempre muitos momentos em que eu pensava, olha, o quinino, uma molécula que nós fizemos em 2018, lembra-me a barcarola de Chopin, porque também tem o mesmo tipo de perspectiva e é uma molécula que se roda e vê-se de uma maneira diferente e olha-se de outra maneira diferente e que desconstrói-se de maneiras interessantes. Portanto, eu acho que os paralelismos existem, é óbvio, que eles podem ser levados até às últimas consequências, também é óbvio. Se daí resultará música bonita ou moléculas bonitas, não sei. Mas deveria-se aplicar este último algoritmo
a música bonita para ver o que é que resulta. Se calhar dá moléculas com carbonos com 5 ligações e coisas dessas. Obrigado. Então, eu agora passaria a palavra ao público, quem quiser colocar questões ao Nuno. Não acredito, não haja questões. Há questões de certeza. Não tenham medo. Eu não mordo, pelo menos esta hora do dia. Boa tarde. Sou química e também sou da área de ciência e engenharia de materiais. E queria fazer a pergunta que tem a ver: será que é possível encontrar certos paralelismos não só na música, mas também nas outras artes, como pinturas, por exemplo? Ou será que já encontrou e podia partilhar connosco? Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta. De facto, a música é algo que me é mais próximo e com o qual eu lido com muita frequência. Aliás, há um livro do Malcolm Gladwell em que ele explica de forma científica porque é que certas pessoas se tornam grandes talentos ou desenvolvem uma capacidade sobre-humana, a priori, para certas áreas do saber, e ele conclui que tem tudo a ver com o número de horas que a pessoa investe. Então ele chega a uma fórmula, que não sei se realmente é verdade ou não, mas bate certo em vários casos, que diz que assim que se dedica 10.000 horas do seu tempo, da sua vida, em fazer algo, mais cedo ou mais tarde acaba por se tornar um expert de nível top 5% mundial. E, portanto, eu fiz as contas e percebi que já passei, de facto, 10.000 horas ao piano, também já passei 10.000 horas com química orgânica, não sobraram muitas horas para outras coisas e, portanto, não tenho a abrangência de conhecimento na pintura ou na escultura, mas que é evidente que, sobretudo na pintura, há muitos paralelismos com a música. Isso é, não tenho nenhum exemplo que possa estar tão descorticado como estes que mostrei aqui, porque não tenho as bases necessárias para falar disso. Mas a pergunta é muito válida e, certamente, se calhar haverá alguém aqui no público que passará 10.000 horas a pintar e chegará muito facilmente, então, a fazer este tipo de analogias entre a ciência e a arte. Obrigado. Eu, ao fim da 5ª hora, decidi que não era capaz de pôr aqui. Mais perguntas? Força. Boa tarde. Gostei imenso da sua palestra, obrigada por isso. A minha pergunta era, talvez até um pouco pessoal, para perceber se consegue identificar no seu percurso o que é que o levou a abraçar os dois mundos, quais foram os estímulos que geraram essa curiosidade na ciência e na arte, e como é que, hoje em dia, nós, formadores, educadores, pais, também podemos contribuir para juntar os dois mundos e estimular esse gosto. Obrigada. Excelente pergunta, muito obrigado. No meu percurso pessoal, há sempre uma versão romântica e a verdade. A versão romântica é para os livros e para as entrevistas. A verdade é muito menos interessante. Eu, cada vez que penso com muita veemência nisto, mais me apercebo de que é tudo um bocadinho um produto do acaso. Eu acho que é preciso a pessoa estar predisposta para certos acasos. Eles só acontecem e só são reconhecidos quando a pessoa está mais ou menos preparada para eles. Mas o acaso que me levou a ganhar interesse pela música é um bocadinho como o acaso, mais uma vez num livro do Malcolm Gladwell, que levou o Bill Gates a ser o Bill Gates. Nós hoje podemos olhar para trás e o Bill Gates estava predestinado para, com aquele cérebro, ser um grande... O Bill Gates estudou na única escola secundária no mundo inteiro onde era possível os alunos terem acesso a computadores. E teve a sorte de poder estar de manhã à noite, acumulando as tais 10.000 horas ao fim de 1 ou 2 anos de escola secundária, 3 anos, de manhã à noite a trabalhar com computadores numa altura, nos anos 70, em que a maior parte dos computadores... Tu não eras vivo, não é? Mas ainda não eras nascido. Mas nos anos 70 e 60, em que os computadores eram aquelas maquinetas enormes, em que era com um cartão que fazia furinhos e que tinha que se dar com aqueles cartões e havia uma lista de espera enorme para quem quisesse programar ou brincar a programar nos computadores das bibliotecas. Mas naquela escola secundária onde ele andava, havia esses computadores porque as senhoras, as mães de uma parte dos alunos, tinham feito um clube que organizava piqueniques
E com o dinheiro que geravam dos piqueniques, não estou a brincar, com o dinheiro que geravam dos piqueniques, mais um bocadinho de apoio governamental, decidiram comprar um computador para os miúdos. E, portanto, outro acaso interessante, se olhar para as 50 pessoas mais ricas de toda a história da humanidade, há uns quantos anos, não é? As 50 pessoas mais ricas, desde o Egito, está lá a Cleópatra, está lá o Marco António e não sei quantos, desde a Roma Antiga, das 50 pessoas mais ricas de toda a história da nossa humanidade, todos os humanos que já viveram, já morreram, imagino, 20 e poucas nasceram nos Estados Unidos entre 1860 e não sei quantos e 1870 e picos. Que era a altura certa para nascer nas cinzas da Guerra Civil, no começo daquele disparar exponencial dos caminhos de ferro e das grandes indústrias que se instalaram nos Estados Unidos. É impressionante como numa parte do mundo, num período tão curtinho, quase metade das pessoas, todas as pessoas mais ricas de toda a história, nasceram. O meu momento Bill Gates, não é a mesma coisa, pronto. Podia ter aqui um bilionário, não sou, mas o meu momento Bill Gates foi estar numa escola primária em Lisboa, onde, vá-se lá saber porquê, decidiram fazer um programa piloto de ensinar música às criancinhas da escola primária. Aparecia uma senhora, todos os dias, no final das nossas aulas, Lídia Penha Fortuna, se me estiver a ouvir, se estiver a ver, um grande bem-aja para si, nem sabe como mudou a minha vida, que vinha e dava-nos aulas de música. E dava-nos aulas de música usando um método que se chama o método Word, que é com números. Até isso é um bocado típico, não é? O Dó é o 1, o Ré é o 2, o Mi é o 3, assim por diante. E vai-nos ensinando que é possível fazer um tracinho assim e é sustenido, um tracinho assim e é bemol, um pontinho à frente é um aumento da duração, um tracinho por cima é uma diminuição da duração, um tracinho atrás, um tracinho... Com os números e uma quantidade de tracinhos e uns sinais, uma espécie de uma simbologia, é possível escrever música muito complicada com este método. Porquê que eu digo acaso dos acasos? O programa piloto, deve ter sido um piloto daqueles que aterrou no mar, porque eu acho que depois de nós terminarmos o nosso cohort, o nosso grupo, terminar a 4ª classe, não houve mais, e só começou na 2ª classe, portanto eu não sei muito bem quantos anos é que aquilo realmente durou. O método Word já não se ensina há muitos anos. Alguém pedagogicamente terá decidido, não, isto não é uma maneira correta de ensinar música às crianças, não sei porquê. E, portanto, eu estive ali no momento certo para fazer isso. Eu até me lembro, a senhora, como é óbvio, com estes tracinhos assim e assado, há um número que é escrito de maneira um bocadinho especial. Qual é? O 7, não é? E a senhora chegou na nossa pausa do recreio e desenhou uma data de números, fez uma data de coisas a preparar a aula, e depois já tirei à casa de banho, nós entramos, e eu, espertalhão, como sempre, fui ao quadro, estes sets estão todos a faltar na volta do tracinho. Pus um tracinho em todos os sets. E depois fui-me sentar. E a senhora perguntou, quem é que pôs os tracinhos? Eu disse, fui eu, porque estavam a faltar os tracinhos todos. Olha, está tudo errado, venha cá apagar já os tracinhos todos. Lá fui eu, tipo orelhas burro, a apagar. Ela explicar, não, os tracinhos, vamos aprender mais tarde, que têm um significado próprio. Portanto, não há nenhum número que tenha tracinhos na simbologia do método Word. Por isso, é um acaso, foi esse acaso que me despertou os gostos pela música e foi só por isso que eu continuei. Se não tivesse sido isso, nem sei se teria acabado por estudar música, porque nem o meu irmão nem a minha irmã, nem o meu pai nem a minha mãe, ninguém da nossa família estudou, tocou um instrumento, fosse o que fosse. Por isso, e a apetência pela ciência acontece ainda mais por acaso, como aqui a Helena explicou. Eu cheguei ao final do ensino secundário, ao mesmo tempo que cheguei ao final do ensino do curso geral de piano, e a minha decisão era clara, eu queria ir para piano, que é lá saber da escola. Portanto, eu pus a escola de parte, fiz lá o concurso de admissão, que tinha que fazer, naquela altura, não sei como é que é hoje em dia, naquela altura, se não se fizesse a admissão, depois ficava banido 3 anos ou 4 anos de fazer concurso. Portanto, eu faço o concurso e depois entro numa coisa qualquer e vou lá suspender a matrícula. Porque o que eu quero mesmo é ir para a música. Fui para a música, nem me dei conta do que é que tinha posto nas opções, veja lá o disparate completo. Nem pus assim umas coisas. Bom, meus pais eram médicos, pus medicina, porque tinha que ser, tinha boas notas, e depois a seguir isso pus as coisas. Depois o meu pai veio com o expresso naquele dia em que saem as notas, e eu vi lá, olha, não entrei em medicina. A minha média era mais baixa que a da última pessoa. E porquê é que eu pus em 3º lugar? E dei voltas e voltas à cabeça. Eu gostava de matemática, gostava de informática, gostava de química. Mas não sabia qual delas é que tinha ido para 3º lugar. Portanto, até o acabar em química, tem que se dizer a verdade, fosse um dia diferente, eu tinha hoje acabado um curso de informática, sei lá, outra coisa qualquer. Por isso... Mais uma coisa que o Nuno tem em comum com o Barro, que ficou em 3º lugar, não é?
Mais perguntas? Luís? Tira o microfone, não? Eu gostava de perguntar o seguinte: se consegue identificar, quando faz química orgânica, se consegue identificar o seu nuno musical e se consegue identificar, quando está a tocar piano, o nuno químico orgânico. Se isso é fácil para si, se pula entre essas duas vertentes, ou se de facto é um contínuo que não consegue ver diferenças. Muito obrigado pela sua magnífica palestra, está bem? Muito obrigado pela pergunta. Para quem não ouviu o começo, se quando estou ao piano consigo identificar algo do nuno químico orgânico, se quando estou no laboratório, no gabinete, que é onde nós fazemos a parte do nosso trabalho com professores, se consigo identificar algum do nuno músico, ou se sou um híbrido das coisas. Eu acho que não. Eu acho que há muitos momentos em que eu, de facto, reconheço a virtude de ser cientista quando estou ao piano, na maneira como analiso e desconstruo as peças, que eu achava que era muito normal, e depois falei com alguns colegas que me disseram não, ninguém mais ninguém que a gente conhece faz isto, de analisar as coisas desta maneira tão desprendida. Deve ser certamente a minha veia científica. E no laboratório, na química, eu acho que sim, sobretudo porque houve um momento em que nós fizemos uma molécula que se chamam as moléculas FR, que são os compostos com atividade imunossupressora, e que ninguém tinha conseguido fazer. Havia uns relatórios na literatura que diziam que não se conseguia fechar, é um anel muito grande, não se conseguia fechar o anel, que dava uns rendimentos muito baixos, e havia um problema intrínseco com o anel, com aquele tamanho, com aquelas substituições, que não permitia fechar aquele anel 19 membros, num grande ciclo. E eu lembro-me, foi um dia em que eu pensei, espera lá, porquê é que toda a gente desenha esta molécula desta maneira? Tal como uma peça de música, tal como uma obra de arte, não é a mesma coisa eu desenhar uma molécula assim, assim ou assim. E muitas vezes, muitas das coisas se descobrem quando de repente se põe a molécula pernas para o ar e se olha para ela assim. E foi nesse momento que eu percebi, espera lá, isto não tem a mesma dificuldade se for visto desta perspectiva, porque o anel pode-se fazer a partir de dois anéis mais pequeninos e depois parte-se a ligação entre os dois para revelar um anel maior. Assim, mais ou menos, grosso modo, para explicar assim ao público em geral. Portanto, há certamente também muitos momentos, e esse momento veio certamente de uma inspiração um bocadinho mais artística. E eu acho que sim. Há um bocadinho de compartimentalização e há momentos em que, de repente, vem ao de cima uma veia ou outra para ajudar. Maria Helena, até quando é que vamos? Agradeço também bastante esta palestra magnífica. Foi um prazer assistir. Excelente cientista, excelente comunicador de ciência e, portanto, pensando agora na comunicação de ciência, muitas vezes utilizamos exposições em centros de ciência e nós temos um aqui na nossa universidade, a fábrica, e a minha questão é se já pensou como é que poderá ser feito ou até ajudar a fazer uma exposição que junte a química e a arte, neste caso a química e a música. E como é que se comunica? É difícil comunicar a química, porque não se vê em moléculas, ou as reações químicas são em líquidos, são coloridas, portanto é difícil olhar para dentro numa exposição. Se calhar mais difícil é ligar ao som, à música da química. Se já pensou como é que isso poderá ser feito, se já surgiu essa ideia, isso até nos pode ajudar a fazer uma exposição de a música da química ou a química da música. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta e pela sugestão. Eu estive há coisa de 3 semanas com a minha mulher, estivemos em Lisboa, no Centro de Ciência Viva, do Pavilhão do Conhecimento, lá no Parque das Nações, e conversámos com a Rosalia Vargas, que propôs algo semelhante àquilo que se faz na música, mais uma analogia. Na música há certas orquestras que não têm sempre o mesmo maestro, que é um maestro residente, que está lá durante, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depois vai-se embora e vem outro. E ela sugeriu que se podia fazer algo como um cientista residente ou um comunicador residente no Ciência Viva, por períodos mais curtos. Não é que a pessoa tenha que estar lá a viver, mas que haveria assim uma fase, uma altura, em que se poderia pegar em alguém e trabalhar com essa pessoa uma série de iniciativas, momentos diferentes, maneiras diferentes de ver a ciência. E uma das coisas que foi falada foi, curiosamente, não sei se falou com a Rosalia, ou se calhar a ideia é tão óbvia, ou se calhar é mesmo boa ideia, que faz todo o sentido,
de fazermos algo chamado a ciência a química da música, precisamente ligando as duas disciplinas. Em relação àquilo que disse antes, eu queria só dizer que eu acho que nós todos somos, em grande parte, culpados pela má reputação da química e pela dificuldade que há para o público em interiorizar esta mensagem de que a química é importante, não é? Somos todos responsáveis, e eu digo sempre, se os físicos conseguem convencer as pessoas de que buracos negros, ondas gravitacionais e o bosão de Higgs são coisas importantes, como é que nós não conseguimos convencer as pessoas de que a química é essencial à vida? Só depende de nós. Eu acho que eles têm muito boa PR, não é? A história do bosão de Higgs, para mim, é impressionante. Eu lembro de falar com um taxista que me dizia assim, a física é uma disciplina essencial à nossa vida. Veja a descoberta do bosão de Higgs. Eu perguntei, mas o que é o bosão de Higgs? Ele dizia-me, é a partícula de Deus, não sabe? Então não ouviu? Sim, mas sei o que isso quer dizer. Então é a partícula de Deus, homem. Quer que eu explique mais? Não é tão óbvio. Portanto, há ali um marketing muito bom que eu acho que nós, na química, devíamos tentar aprender um bocadinho como é que se faz para... Porque nós até temos os exemplos... Quer dizer, aquela partícula não tem nada a ver com Deus. Mas o branding é muito bom. Portanto, nós que até temos coisas que têm a ver com tudo o que é palpável, como é que nós não conseguimos, por exemplo, cativar as pessoas para o fascínio da origem da vida? Não é? Que é um problema que as pessoas acham que é biológico, eu acho que é químico. É um problema químico. E é um problema muito mais profundo do que esta história de... Há pessoas que fazem investigação em origem da vida, das duas uma. Ou analisam meteoritos à procura de pequenas moléculas que possam ser, numa de a vida veio de fora, ou fazem certas reações que geram compostos que possam ser interessantes ou que possam ser precursores de vida. Mas isso, entre isso e vida, é uma diferença enorme. Vida, do ponto de vista químico, é um sistema em rede de não sei quantas reações, não sei qual será o número mínimo, não sei quantas reações, todas a comunicar umas com as outras, em sentido contínuo, que geram um sistema que tem os objetivos de todos os seres vivos, que é defender-se do meio exterior, reproduzir-se e alimentar-se. Como é que se geram essas reações? Qual é o número mínimo de reações para gerar essa rede? Ninguém sabe porque ninguém esteve lá quando começou. Mas essa é a pergunta fascinante. Como é que eu... É um bocadinho como aqueles... Eu dizia isto outro dia numa entrevista. Aquelas máquinas, como é que eles chamam? Pinball. Não sei se diz isto. Acho que no momento em que a pessoa se sente velha. Que a pessoa está aqui, que faz assim com umas alavancas, uns manípulos, e saem umas bolas... Como é que eles chamam? Flippers. No fundo, a origem da vida, do ponto de vista químico, é comparável a um jogo muito complicado de flippers, com centenas de bolas. Há de haver um momento em que aquilo se lança, tem que haver um começo, não é? E depois do lançamento vão-se juntando mais e mais bolas, e aquilo, às tantas, acaba por funcionar, e chega a um estado metastável, que nem sequer é um estado de equilíbrio, não é? Como dizia o outro, o equilíbrio químico é a morte. Portanto, aquilo aguenta-se num equilíbrio que não é um equilíbrio químico, num estado metafísico, metastável, e as bolas estão ali todas a andar de umas para as outras, e são todas indispensáveis umas às outras. Como é que nós... Isto é um problema fascinante. Como é que nós não conseguimos explicar isto desta maneira ao público em geral, para as pessoas perceberem que a química é a química que vai resolver os nossos problemas todos no futuro. Eu acho que, com arte ou sem arte, nós todos, químicos, talvez me permitirem alongar mais um bocadinho, eu tenho notado que... Ontem alguém me perguntava, o jornalista, acho que até ouvi ali na fila de trás, não é? O Miguel, que dizia, será que... o Miguel e a sua esposa, muito prazer em conhecer. Que dizia, quando foi nomeado cientista do ano, e lhe disseram é uma distinção não pela sua atividade cientista como professor, mas sim pela sua atividade de comunicação de ciência, como é que reagiu? Ficou orgulhoso? Sentiu-se despeitado? Ficou ofendido? Porque é que havia de ficar ofendido? Mas há um bocadinho aquela noção, nós também falámos disto ontem, de que na química, quem faz divulgação de ciência são as pessoas que não têm investigação de jeito. E que não têm nada para fazer e, portanto, têm montes de tempo para fazer divulgação de ciência. E eu, no Departamento de Química da Universidade de Viena, quando começava a fazer estas coisas, e depois saía nos jornais, as pessoas diziam, Nuno, afinal, deves ter imenso tempo livre, porque...
Não tens um paper para escrever ou um projeto novo para submeter, não sei o quê, andas a passar o teu tempo a fazer divulgação científica. Quando, na verdade, é das coisas mais importantes que nós todos temos que fazer. Nós usamos o vosso dinheiro. É o nosso dinheiro. O dinheiro da investigação é o nosso dinheiro, é o dinheiro dos contribuintes. Portanto, que ideia peregrina é essa de ver a comunicação de ciência, a divulgação de ciência, como uma atividade menor de um cientista, quando, na verdade, na minha opinião, é pelo menos tão valiosa como as aulas e a investigação. Por isso, se calhar, é uma boa maneira de terminar a conversa. Obrigado, Nuno. Muito obrigada a todos. Foi uma extraordinária tarde. Tenho a certeza que ninguém vai esquecer estes momentos que aqui passamos. Estão todos convidados para conviver mais um pouco lá fora. Temos um coffee break do lado esquerdo da escadaria. E muito obrigada por terem estado aqui. Muito obrigada, professor Nuno. Foi extraordinária a tarde, com certeza. Obrigada. Obrigada a todos. Thank you.